Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Audiobook Lendo com a Beth. Eu sou Elizabeth Gravina. Hoje a nossa leitura será Os Primeiros Casos de Poirot, de Agatha Christie. Tradução de Maria Moraes Rego. Editora Nova Fronteira. O caso do baile da Vitória. Foi a sorte que levou meu amigo Hercule Poirot, antigo chefe de polícia belga, a se envolver no caso Styles. Seu êxito granjeou-lhe a fama e ele resolveu dedicar-se aos problemas criminais. Fui ferido na França e licenciado do exército e finalmente voltei aos nossos aposentos em Londres. Sugeriram-me, como tinha acompanhado a maioria dos casos em que Poirot atuara, que fizesse um relatório dos mais interessantes. Nesse mister, creio que não poderia haver um início mais apropriado do que o estranho enigma que despertou tanta curiosidade pública na época, o caso do baile da Vitória. Embora não demonstre tão cabalmente os peculiares métodos de Poirot como alguns casos mais obscuros, seus aspectos sensacionais, as personalidades famosas envolvidas no escândalo e a tremenda publicidade que a imprensa lhe concedeu, uma cause célèbre, e há bastante tempo creio que é justo que o mundo tenha conhecimento da atuação de Poirot em sua resolução. Numa bela manhã de primavera, estava na companhia de Poirot em seus aposentos. Meu amigo, elegante e apurado, como sempre, com sua cabeça que lembrava um ovo ligeiramente inclinado para um lado, passava, com meticuloso cuidado, uma nova pomada nos bigodes. Uma vaidade inofensiva era um dos traços de Poirot, compatível e paralela ao seu amor pela ordem e pelo método. O Daily News Monger, que eu estivera lendo, escorregara para o chão e estava em profunda meditação quando ele me chamou. Em que reflete assim com tanta concentração, mon ami? Para ser franco, estava intrigado com o misterioso caso do baile da Vitória. Os jornais só falam nisso. Indiquei-lhe a folha. É verdade? Quanto mais leio sobre o assunto, mais totalmente envolto em brumas parece-me um mistério. E declamei entusiasmado. Quem matou Lord Cronshaw? Terá sido mera coincidência a morte de Coco Courtney na mesma noite? Teria sido um acidente? Ou teria ela ingerido deliberadamente uma dose fatal de cocaína? Fiz uma pausa e acrescentei melodramaticamente. Eis as perguntas que me fazia. Para meu aborrecimento, Poirot não compartilhou do meu interesse. Examinava-se no espelho e murmurou apenas: decididamente esta pomada é uma maravilha para os bigodes. Mas percebendo o meu olhar, acrescentou rapidamente: e que respostas deu às suas próprias perguntas? Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Nossa Senhoria anunciou o inspetor Japp. O homem da Scotland Yard era um velho amigo nosso e o acolhemos com entusiasmo. Meu caro Japp, exclamou Poirot, o que o traz aqui? Bem, Monsieur Poirot, disse Japp, sentando-se e cumprimentando-me com um aceno. Fui designado para um caso que parece encaixar-se em sua especialidade e vim aqui ver se lhe apetece pôr a mão na massa. Poirot tinha Japp em bom conceito, embora deplorasse sua falta de método. Quanto a mim, achava que o maior talento do detetive estava em obter favores como se dispensasse honrarias. É o caso do baile da Vitória, explicou Japp num tom persuasivo. Vamos, admita que gostaria de participar das investigações. Poirot endereçou-me um sorriso. Tenho certeza de que pelo menos o meu amigo Hastings adoraria. Estava agora mesmo falando sobre o assunto. N'est-ce pas, mon ami? Bem, o senhor também poderá participar, disse Japp com condescendência. Eu lhe digo, é um privilégio estar por dentro de um caso como esse. Bem, vamos à questão. Já conhece os pontos principais do caso, não é, Monsieur Poirot? Só pelos jornais. E a imaginação dos jornalistas pode apresentar os fatos erradamente. Conte-me tudo. Japp pôs-se à vontade, cruzou as pernas e começou. Como todos sabem, na última quinta-feira realizou-se o grande baile da Vitória. Tudo arrasta-pés de segunda classe tem essa pretensão nos dias de hoje, mas este foi o artigo genuíno, Colossus Hall,
e todas as pessoas importantes de Londres estavam lá, incluindo Lord Cronshaw e seus convidados. "O dossiê do cavaleiro, por favor?" interrompeu Poirot. "Ou seja, seus dados biográficos, como dizem aqui." Visconde de Cronshaw, o quinto de sua linhagem, 25 anos, rico, solteiro, amante do mundo teatral. Havia boatos de um noivado com Miss Courtenay, do Albany Theatre, apelidada por seus amigos de Coco, que era indiscutivelmente uma jovem fascinante. "Ótimo, continue." O grupo de Lord Cronshaw consistia de 6 pessoas. Ele, o tio, o honorável Eustace Belton, Mrs. Mallaby, uma bela viúva americana, o jovem ator Chris Davidson e sua esposa, e por último Miss Coco Courtenay. Era um baile fantasia, como sabem, e o grupo de Lord Cronshaw representava a velha comédia italiana, ou coisa semelhante. "A comédia dell'arte", murmurou Poirot. Bem, as fantasias foram copiadas de um conjunto de estatuetas de porcelana que fazia parte da coleção de Eustace Belton. Lord Cronshaw era Arlequim, Belton era Polichinelo, sua companheira, Miss Mallaby, era Pulcinella, o casal Davison Pierrot e Pierrette, e naturalmente Miss Courtenay era Colombina. Mas logo nas primeiras horas da noitada tornou-se evidente que algo estava errado. Lord Cronshaw estava descontente com modos estranhos. Quando o grupo se reuniu para a ceia na pequena sala que ele reservara, todos notaram que Miss Courtenay e ele não se falavam. Era óbvio que ela estivera chorando e parecia à beira de um ataque histérico. A refeição não foi agradável e quando se retiraram da sala, ela virou-se para Chris Davison e pediu-lhe que ele a levasse em casa, pois estava cansada. O jovem ator hesitou, olhando para Lord Cronshaw, e finalmente os 3 retornaram à sala onde haviam ceado. Mas todos os seus esforços para conseguir uma reconciliação foram ineficazes, prosseguiu Jep. E Davison terminou por arranjar um táxi e acompanhar Miss Courtenay, agora em prantos, de volta ao apartamento dela. Embora estivesse obviamente transtornada, ela não se abriu com o rapaz, só repetindo com frequência que faria o velho Crouch pagar por isso. É a única pista que nos indica que sua morte pode não ter sido acidental, e é muito pouco para nos basearmos. Quando afinal Davison conseguiu acalmá-la um pouco, era muito tarde para voltar ao Colossus Hall e seguiu direto para seu apartamento em Chelsea, aonde sua esposa chegou logo depois, trazendo as notícias da terrível tragédia que ocorreu logo após a saída dele. Lord Cronshaw foi ficando cada vez mais carrancudo com o passar do tempo. Afastou-se do grupo e eles mal o viram durante o resto da noite. Foi mais ou menos a 1h30 antes da dança, quando todos deveriam tirar suas máscaras, que o capitão Digby, um companheiro de armas que conhecia seu disfarce, viu-o no camarote olhando o salão. "Olá, Crouch!" Ele o chamou. "Desça e misture seus bons. O que está fazendo aí feito uma coruja empalhada? Vou tocar agora uma daquelas bem animadas. Venha!" "Está bem", respondeu Cronshaw. "Espere aí, senão eu me perco na multidão." Virou-se e saiu do camarote. O capitão Digby, que estava em companhia de Miss Davison, esperou. Alguns minutos se passaram sem que Lord Cronshaw aparecesse. Finalmente, Digby ficou impaciente. "Será que ele pensa que esperaremos por ele a noite inteira?" Nesse instante, Mrs. Mallaby juntou-se a eles e explicaram-lhe a situação. "Ah, o pobre homem está meio desorientado esta noite", exclamou a bela viúva. "Vamos procurá-lo e trazê-lo para cá." Começaram a busca, mas só obtiveram êxito quando Mrs. Mallaby sugeriu que dessem uma olhada na sala da ceia. Imagine a cena que os esperava. Lá estava o Arlequim, sem dúvida alguma, mas caído ao chão com uma faca de mesa enfiada no peito. Jep calou-se. Balançando a cabeça, Poirot disse com o entusiasmo de um connoisseur: "Une belle affaire." "Não acharam nenhuma pista que indicasse a identidade do assassino?" "Mas certamente que não." "Bem", continuou o inspetor, "o resto o senhor sabe. A tragédia foi dupla. No dia seguinte estava nas manchetes de todos os jornais que a popular atriz Miss Coco Courtenay fora encontrada morta em sua cama devido a uma dose fatal de cocaína. Mas terá sido acidente ou suicídio? Sua criada admitira, durante o interrogatório, que Miss Courtenay era viciada em drogas e o veredito foi de morte acidental. Entretanto, não podemos abandonar a hipótese de suicídio. A morte da atriz foi para nós uma dupla infelicidade,
pois nos deixou no escuro quanto à causa de seu desentendimento com o morto na noite anterior. Antes que me esqueça, uma pequenina caixa esmaltada foi encontrada junto ao corpo de Lord Cronshaw. Tinha o nome Coco escrito em brilhantes e estava cheia até o meio com cocaína. A criada a identificou como pertencente à sua patroa, que sempre a levava consigo, pois continha o suprimento da droga que rapidamente a estava escravizando. Lord Cronshaw era um viciado também? Muito pelo contrário. Fazia graves e veementes objeções a qualquer espécie de drogas. Poirot balançou a cabeça pensativo. Mas já que a caixa estava em seu poder, ele deveria saber que Miss Courtenay tomava cocaína. É bastante sugestivo, não, meu caro Jap? Ah, fez Jap meio atordoado. Eu sorri. Bem, este é o caso, disse Jap. O que pensa dele? Não achou nenhuma pista além das que a imprensa divulgou? Achei sim, isto. E Jap tirou do bolso um pequeno objeto e mostrou-o a Poirot. Era um pequeno pompom de seda verde esmeralda com alguns fios repuxados, como se tivesse sido arrancado com violência. Encontramos isto no punho fechado do morto, explicou o inspetor. Poirot devolveu o pompom sem comentários e perguntou: Lord Cronshaw tinha inimigos? Que eu saiba, não. Ele parecia ser um sujeito muito popular. Quem lucra com sua morte? Seu tio, Eustace Beltane, que herda o título e as propriedades. Há alguns fatos suspeitos contra ele. Várias pessoas afirmam ter ouvido uma violenta discussão na sala da ceia e que Beltane era um dos que discutiam. E o fato do crime ter sido cometido com uma faca que estava sobre a mesa parece indicar um ato impulsivo cometido durante uma exaltação. O que tem Mr. Beltane a dizer sobre o assunto? Disse que chamava a atenção de um dos garçons que estava meio bêbado e que o fato se passou por volta de 1 hora. Como já vimos, o testemunho do capitão Digby limita-se ao intervalo de 10 minutos à hora do crime. Foi este espaço de tempo que decorreu entre o momento em que falou com Cronshaw e a descoberta do corpo. E de qualquer forma, suponho que Miss Beltane, como polichinelo, usasse uma corcunda e uma gola de folhos. Não conheço bem os detalhes das fantasias, disse Jap, olhando para Poirot com curiosidade. Não vejo a relação que possam ter com o caso. Não? Havia uma ponta de zombaria no sorriso de Poirot. Nos seus olhos brilhava a luzinha verde que eu já aprendera a reconhecer. Havia uma cortina na sala da ceia, não havia? Ele acrescentou. Havia sim, mas com espaço suficiente atrás para ocultar um homem? Bem, na verdade há um pequeno nicho, mas como soube? Não esteve lá, esteve, Monsieur Poirot? Não, meu caro Jap. Foi meu cérebro que me sugeriu a cortina. Sem ela a trama não seria possível e temos que procurar ser sempre racionais. Mas diga-me, o médico não foi chamado? Naturalmente, logo em seguida, mas nada pôde ser feito, a morte deve ter sido instantânea. Poirot balançou a cabeça com impaciência. Sim, eu compreendo. E esse médico não testemunhou no inquérito? Testemunhou. Ele mencionou algum sintoma estranho? Nada havia no corpo que lhe parecesse anormal? Jap encarou o homenzinho. Mencionou, Monsieur Poirot. Não sei onde pretende chegar, mas ele disse que havia uma certa rigidez nos membros e que não conseguia explicar. Ahá! Fez Poirot. Mon Dieu! Jap, isso dá o que pensar, não? Pude ver que certamente Jap não pensara em nada. O senhor está pensando em veneno, monsieur? Por que diabos alguém envenenaria um homem e depois enfiaria uma faca nele? Na verdade, isso seria ridículo, concordou Poirot com placidez. Gostaria de examinar pessoalmente alguma coisa? Se quiser ver o aposento onde o corpo foi encontrado. Poirot abanou as mãos. De forma alguma, já me deu a informação mais importante, a opinião de Lord Cronshaw sobre os toxicômanos. Então não há nada que deseje ver? Só uma coisa. O que é? A coleção de estatuetas de onde foram copiadas as fantasias. Jap olhou espantado. Bem, o senhor é mesmo estranho.
Pode arranjar isso? Podemos ir agora a Berkeley Square, se quiser. Mr. Belden, ou Lord Cronshaw, como deveríamos dizer agora, não se oporá. Saímos imediatamente num táxi. O novo Lord Cronshaw não estava em casa, mas a pedido de Jep fomos levados à sala das porcelanas, onde eram guardadas as peças mais raras de sua coleção. Jep olhou em torno, atarantado. Não vejo como vai conseguir achar o que procura, Monsieur. Mas Poirot já tinha levado uma cadeira para a frente da lareira e pulava sobre o assento com a agilidade de um coelho. De um lado do espelho, numa pequena prateleira, estavam 6 estatuetas de porcelana. Poirot as examinou meticulosamente, dirigindo-nos alguns comentários. Le voilà. A velha comédia dell'arte. 3 casais, Arlequim e Colombina, Pierrot e Pierrette, muito graciosos em verde e branco, e Polichinelo e Pulcinella, em lilás e amarelo. A fantasia de Polichinelo é complicada, uma corcunda, folhos e franzidos e um chapéu alto. É bastante complicada, como eu pensava. E recolocando as estatuetas no lugar com cuidado, pulou para o chão. Jep tinha uma expressão desapontada, mas como era evidente que Poirot não tinha intenção de fornecer explicações, o detetive não teve outra saída senão se conformar. Quando já íamos saindo, o dono da casa entrou e Jep fez as apresentações necessárias. O 6º Visconde de Cronshaw era um homem de uns 50 anos, de maneiras afáveis e um rosto atraente, onde se viam sinais de uma vida dissoluta. Era evidentemente um velho libertino com um ar lânguido e possuor. Senti por ele uma antipatia instantânea. Cumprimentou-nos de forma bastante cordial, declarando ter ouvido grandes elogios à perícia de Poirot e colocando-se à nossa disposição. A polícia está fazendo todo o possível, disse Poirot. Mas receio que o mistério da morte de meu sobrinho nunca seja esclarecido. O caso parece-me completamente insolúvel. Poirot observava com atenção. Conhece algum inimigo de seu sobrinho? Não, ele não os tinha, tenho certeza absoluta. E hesitou antes de acrescentar. Se há outras perguntas que deseje fazer? Só mais uma. E num tom formal, Poirot perguntou. As fantasias eram reproduções fiéis das estatuetas? Em todos os detalhes. Obrigado, milord. Era tudo que desejava saber. Desejo-lhe um bom dia. E agora? Perguntou Jep enquanto descíamos a rua apressados. Preciso voltar à Yard. Bien. Não o deterei. Só preciso verificar mais um ponto e então... Então? O caso estará encerrado. O quê? Fala sério? Sabe quem matou Lord Cronshaw? Parfaitement. Quem foi? Eustace Belten? Ora, mon ami, já devia conhecer minhas pequenas fraquezas, meu desejo de conservar os fios do mistério em minhas mãos até o último momento. Mas não tenha receio, quando chegar a ocasião revelarei tudo. Não desejo colher os louros, o mérito será seu, com a condição de que me permita conduzir o Denouement à minha maneira. É bastante justo, disse Jep. Isto é, será que esse Denouement chegará algum dia? Mas, como digo sempre, o senhor é mais fechado que uma ostra quando se trata de revelar seus segredos, não é mesmo? Poirot sorriu e Jep acrescentou. Bem, até mais tarde. Preciso ir à Yard. Poirot chamou um táxi que ia passando quando o detetive se afastou. Aonde iremos agora? Perguntei com a curiosidade aguçada. Para Chelsea, ver o casal Davison. E deu o endereço ao chofer. O que acha do novo Lord Cronshaw? Perguntei. O que pensa o meu bom amigo Hastings? Meu instinto não confia nele. Pensa que ele é o tio malvado dos livros de história, não? E você, não? Eu? Acho que ele foi muito amável conosco, respondeu Poirot evasivamente. Ele tinha seus motivos. Poirot olhou para mim, sacudiu a cabeça com tristeza e murmurou algo que me pareceu ser... nenhum método. O casal Davison morava no 3º andar de um pretensioso conjunto de apartamentos. Informaram-nos que Davison saíra, mas que a senhora poderia nos receber. Fomos levados a uma sala comprida e baixa.
decorada com extravagantes tapeçarias orientais. O ambiente era abafado e opressivo, com um aroma penetrante de incenso chinês. Mrs. Davidson nos recebeu quase imediatamente, uma mulher loura, pequena e delicada, cuja fragilidade seria patética e atraente se não fosse pela expressão astuta e cautelosa de seus olhos azuis claros. Poirot explicou nossa ligação com o caso e ela sacudiu a cabeça penalizada. Pobre Grant e pobre Coco. Gostávamos tanto dela. Sua morte foi um golpe terrível para nós. Tem alguma pergunta a me fazer? É realmente necessário reviver outra vez aquela noite horrível? Acredite-me, madame, não a importunaria desnecessariamente. Na verdade, o inspetor Japp já me deu todas as informações. Só gostaria de ver a fantasia que usou no baile naquela noite. A dama pareceu algo surpresa e Poirot prosseguiu num tom suave. Compreenda, madame. Trabalho pelo sistema de meu país. Lá nós sempre reconstituímos o crime. É possível que encenemos até uma representação e para isso as fantasias serão importantes. Mrs. Davidson tinha uma expressão de dúvida. Naturalmente já ouvi falar em reconstituições de crimes, disse ela, mas não sabia que eram assim tão meticulosas a respeito de detalhes. Mas vou buscar a fantasia. E saiu da sala, retornando dentro em pouco com um delicado traje de cetim verde e branco. Poirot examinou-o e o devolveu com uma inclinação cortês. Merci, madame. Vejo que teve a infelicidade de perder um dos seus pompons verdes, aqui do ombro. Ah, é verdade. Caiu durante o baile, apanhei-o e dei ao pobre Lord Cronshaw para que o guardasse para mim. Isso foi depois da ceia? Foi. Não muito tempo antes da tragédia, então. Um leve toque de alarme apareceu nos olhos claros de Mrs. Davidson e ela respondeu rapidamente. Oh, não. Muito antes disso. Logo depois da ceia, para ser precisa. Ah, sim. Bem, isso é tudo. Não a incomodaremos mais. Bonjour, madame. Bem, está explicado o mistério do pompom verde? Disse eu quando deixávamos o prédio. Será? Por quê? O que pretende dizer? Examinei bem a fantasia, Hastings. E? É bien. O pompom perdido não se desprendeu, como disse a dama. Ao contrário, meu amigo, foi cortado com uma tesoura. Os fios estavam todos com o mesmo comprimento. Deus meu, isso está cada vez mais complicado? Ao contrário, retrucou Poirot placidamente. O caso torna-se cada vez mais simples. Poirot! Exclamei agastado. Qualquer dia desses vou matá-lo. Seu hábito de considerar tudo muito simples é extremamente irritante. Mas quando chego às explicações, tudo não se revela perfeitamente simples, mon ami. É verdade, o que é ainda mais irritante. Sinto que deveria ter sido capaz de chegar à verdade sozinho. E você é capaz, Hastings. Se somente arrumasse suas ideias. Sem método? Sei. Cortei apressadamente, pois conhecia bem a eloquência de Poirot quando se tratava de seu tema favorito. Diga-me, o que faremos agora? Vai realmente reconstituir o crime? Não, o drama está encerrado, como poderíamos dizer. Mas eu pretendo acrescentar uma arlequinada. A quinta-feira seguinte foi o dia marcado por Poirot para essa misteriosa representação. Os preparativos me intrigaram imensamente. Levantaram uma tela branca em uma das paredes do aposento, ladeada por pesadas cortinas. Daí a pouco surgiu um homem com uma aparelhagem de iluminação e finalmente um grupo de atores e desapareceu no quarto de Poirot, transformado em camarim provisório. Pouco antes das 8 chegou Japp, num estado de espírito pouco otimista. Percebi que o detetive não via com bons olhos os planos de Poirot. São muito melodramáticos, como todas as suas ideias, mas mal não podem causar, e pode ser que, como ele promete, poupem-nos muito trabalho. Ele tem revelado muita perspicácia nesse caso, embora eu estivesse na mesma pista, evidentemente. Senti que Japp exagerava neste ponto, mas prometi dar-lhe completa liberdade de ação para resolver as coisas a seu modo. Olhe, aí vem o pessoal. Lord Cronshaw foi o primeiro a chegar, acompanhado de Mrs. Mallaby.
que eu ainda não conhecia, era uma bonita mulher de cabelos escuros, visivelmente nervosa. Em seguida entrou o casal Davidson. Era a primeira vez que via Chris Davidson, um homem bastante atraente, num estilo óbvio, alto e moreno, com a graça nata de um ator. Poirot arranjara um grupo de cadeiras em frente à tela, fortemente iluminada. Apagou as outras luzes e o aposento ficou escuro, à exceção da tela. A voz de meu amigo ecoou na escuridão. Mesdames, Messieurs, uma palavra de explicação. 6 personagens desfilarão aqui. São bem conhecidos de todos. Pierrot e Pierrette, o bufão polichinelo e sua elegante Pulcinella, a doce e graciosa Colombine e Arlequim, o duende invisível. Com estas palavras de introdução, começou o espetáculo. Separadamente, cada personagem saltava diante da cortina, imobilizava-se por alguns segundos e desaparecia do outro lado. Depois que os 6 desfilaram, as luzes se acenderam e um suspiro de alívio percorreu a plateia. Todos os componentes do grupo haviam estado apreensivos, sem mesmo saber o que temiam. Pareceu-me que a representação fora um fiasco. Se o criminoso estava entre nós e Poirot esperava que se denunciasse a mera visão de um vulto familiar, o estratagema havia falhado e não era de admirar. Entretanto, Poirot não parecia decepcionado e adiantou-se sorrindo. Agora, meus amis, Monsieur, poderão fazer-me o obséquio de darem as suas impressões sobre o que acabarão de ver? Um de cada vez, por favor. O senhor primeiro, milord. O cavaleiro parecia perplexo. Tenho receio de não ter entendido bem. Diga-me simplesmente o que acabou de ver. Bem, eu diria que vimos 6 personagens fantasiados como os atores da comédia dell'arte, desfilando em frente a uma tela como estávamos vestidos naquela noite. Esqueça-se daquela noite, interrompeu Poirot. A primeira parte de sua declaração é a que interessa agora. Madame, a senhora concorda com Lord Cronshaw? Ele se virara para Miss Mallaby. Eu concordo, sim, naturalmente. Concorda que viu 6 personagens representando a comédia italiana? Ora, certamente. Monsieur Davidson, o senhor também concorda? Concordo. Hastings, Japp, estão todos de acordo? Ele correu os olhos pelo grupo. Seu rosto estava um tanto pálido e seus olhos verdes como um de um gato. Pois os senhores estão todos errados. Seus olhos os enganaram há pouco, como se enganaram na noite do baile da Vitória. Ver com os próprios olhos nem sempre é ver a verdade. É preciso ver com os olhos da mente. É preciso utilizar as célulazinhas cinzentas. Saibam agora que na noite do baile, nesta noite, viram 5 personagens e não 6. Olhem! As luzes apagaram-se novamente. Um vulto pulou para a frente da tela. Pierrot. Quem é aquele? Perguntou Poirot. Será Pierrot? É ele sim! Todos nós exclamamos. Olhem novamente! Com um gesto rápido, o homem livrou-se do seu amplo traje e as luzes fortes nos revelaram o cintilante Arlequim. No mesmo instante, ouviu-se uma exclamação e o ruído de uma cadeira que caía. Maldito seja! A voz de Davidson estava cheia de ódio. Maldito seja! Como adivinhou? Ouvimos o estalido das algemas e a voz calma de Japp no seu tom oficial. Christopher Davidson, eu o prendo sob acusação de assassinato do Visconde de Cronshaw. Qualquer coisa que disser poderá ser usada. Um quarto de hora havia decorrido. Uma pequena, mas requintada ceia fora servida e Poirot, com um largo sorriso, era agora um anfitrião cordial respondendo às perguntas ansiosas. Foi tudo muito simples. As circunstâncias em que o pompom verde foi descoberto sugeriam que fora o arrancado da fantasia do assassino. Deixei de lado a hipótese de Pierrette, pois é necessário muita força física para introduzir uma faca de mesa sem uma ponta num corpo de homem. E concentrei-me em Pierrot. Mas Pierrot deixara o baile quase 2 horas antes do crime. Teria ele retornado para matar Lord Cronshaw? Ou o teria morto antes de sair? Seria isso possível?
Quem havia visto Lord Cronshaw depois da ceia daquela noite? Só Mrs. Davidson, cujo testemunho desconfiava ser uma mentira deliberada para explicar a perda do pompom que ela deve ter cortado da própria fantasia para substituir o que fora arrancado pelo morto do traje do marido. Mas então, o Arlequim que fora visto no camarote a 1h30 não era o verdadeiro Lord Cronshaw. Por um momento considerei a possibilidade de Mr. Belton ser o criminoso. Mas seu traje complicado tornava uma impossibilidade prática ter ele representado o duplo papel de Polichinelo e Arlequim. Por outro lado, para Davidson, um jovem da mesma altura do homem assassinado e ator profissional, a encenação não apresentaria nenhuma dificuldade. Mas um ponto me preocupava, prosseguiu Poirot. Como o médico legista não havia percebido que o assassinado morrera há 2 horas e não há 10 minutos? Eh bien, ele havia percebido, sim, mas como ninguém perguntara, há quanto tempo este homem está morto? E, pelo contrário, asseguraram-lhe que o homem estivera vivo há 10 minutos atrás. Havia simplesmente comentado no inquérito que não sabia explicar a rigidez anormal do cadáver. Tudo confirmava minha teoria. Davidson matou Lord Cronshaw logo depois da ceia, quando, como todos se lembram, foi visto retornando com o mesmo para a sala de refeições. Imediatamente depois saiu com Mrs. Courtenay, deixando-a à porta de seu apartamento, em vez de entrar para acalmá-la, como afirmou, e voltou a toda pressa para o Colossus Hall, agora fantasiado de Arlequim, uma transformação rápida, efetuada com a simples retirada do traje de Pierrot. O tio do morto inclinou-se para a frente, perplexo. Mas nesse caso ele deve ter vindo ao baile preparado para matar sua vítima. Mas que motivo o impeliu? Não consigo perceber o motivo. Ah, agora chegamos à segunda tragédia, a morte de Miss Courtenay. Há um fato evidente que ninguém parece ter notado. Miss Courtenay morreu de uma dose fatal de cocaína, mas sua provisão da droga estava em poder de Lord Cronshaw. Onde então ela obteve a dose que a matou? Só uma pessoa poderia ter-lhe fornecido a droga mortal: Davidson. E isso esclarece tudo. Explica sua amizade com o casal Davidson, sua súplica a ele para que a levasse para casa. Lord Cronshaw era um inimigo quase fanático dos tóxicos. Descobriu que ela era viciada em cocaína e suspeitou de que o fornecedor fosse Davidson. Este indubitavelmente deve ter negado, mas Lord Cronshaw resolveu obter a verdade de Miss Courtenay durante o baile. Ele podia perdoar a desgraçada moça, mas na certa não teria clemência com um homem que vivia do tráfico de drogas. Com receio de ser desmascarado e preso, Davidson foi ao baile resolvido a silenciar Cronshaw a qualquer preço. A morte de Coco foi acidental, então? Acredito que tenha sido um acidente astutamente preparado por Davidson. Ela estava furiosa com Cronshaw, primeiro por suas censuras e segundo por tê-la privado da cocaína. Davidson forneceu-lhe mais e provavelmente sugeriu que aumentasse a dose para desafiar o velho Crouch. Mais uma coisa, disse eu. E o nicho? E a cortina? Como soube de sua existência? Ora, mon ami, este ponto foi o mais simples. Os garçons haviam entrado e saído do pequeno aposento sem nada notar. Então, obviamente, o corpo não poderia estar caído no meio da sala, onde foi encontrado mais tarde. Deveria haver um local onde pudesse ter sido escondido. Por dedução, pensei num nicho atrás de uma cortina. Davidson carregou o corpo para lá e, mais tarde, depois de chamar a atenção para si no camarote, tornou a levá-lo para o meio da sala antes de sair finalmente do baile. Foi um dos seus movimentos mais brilhantes. Ele é um homem inteligente. Mas nos olhos de Poirot era evidente a sua conclusão final. Mas não tão inteligente quanto Hercule Poirot.